Saudamos a todos com a paz do Senhor. Seguindo com o estudo sobre o verdadeiro sentido do Natal, o tema de hoje é Profecias do Nascimento de Jesus. Uma das características de Deus Pai é sua onisciência, ou seja, Ele sabe de todas as coisas e de todos os acontecimentos do passado, presente e futuro. O seu conhecimento é ilimitado, independente do tempo ou espaço. A vida e morte do Messias, denominado no livro da vida de O Cordeiro, foi por ele planejada já na criação do mundo, Apocalipse 13:8, e não aconteceu sem aviso. No Antigo Testamento, há cerca de 300 profecias aproximadamente sobre a vinda de Cristo. Todas essas profecias e tudo o que por elas foi predito sobre o nascimento de Jesus, sua vida, ministério, sofrimento, morte e ressurreição se cumpriram na íntegra. Logo no início dos registros bíblicos, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 12, do verso 2 ao 3, Deus começou a revelar seu plano para salvar o mundo através de Cristo. Ele prometeu que através de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão foi o pai do povo de Israel e Jesus, seu descendente. Quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Davi. Como ele era um homem fiel, Deus prometeu a Davi que a sua descendência reinaria para sempre. Salmo 89, do verso 3 ao 4. Jesus era da linhagem de Davi, tanto por parte de José quanto por de Maria. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que reinará para sempre, por toda a eternidade. Apocalipse 19:16. Cerca de 750 anos antes do nascimento do Messias, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou a sua vinda. Isaías 7:14. Dentre os muitos sinais que destacariam a criança, um deles era que seria filho de uma virgem, que foi Maria, e se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, verso 23. Aproximadamente 700 anos antes do nascimento do Salvador, Deus também revelou a cidade onde ele iria nascer. Belém, uma pequena vila e terra natal do rei Davi, recebeu o privilégio de ser o lugar do nascimento do Salvador da humanidade. Miqueias 5, verso 2. Deus continuou dando sinais ao longo da história da humanidade, na forma de profecias, para que todos pudessem identificar o Salvador do mundo quando ele nascesse. Em Jesus, todas essas profecias se cumpriram. Através do Filho como mediador, é possível que pecadores se aproximem do Deus Pai e, dessa forma, obterem a comunhão restaurada com o Criador, exatamente o contato que a criação perdeu no Éden por causa da desobediência de Adão. A profecia em Isaías 9, do verso 6 ao 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A vinda de Jesus, meus amados, ocorreu para que o governo de todas as coisas, as terrenas e celestiais, fossem dadas a ele. Jesus, o Deus homem, desenvolveria um espírito perfeito, capaz de compreender as necessidades humanas, perdoando seus pecados e, ao mesmo tempo, sendo totalmente agradável a Deus. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.